Agora, o que que a gente faz? Por exemplo, eu fiz uma peça forjada e aí eu quero garantir com que meu processo. Primeiro, eu vou garantir com que meu processo tá rodando bonitinho, que eu não errei em nada. Então, para ver se meu material não está conformado e tudo, a gente pode fazer: pega a peça, corta, ensaio de dureza, verificação. Então, cortou, você verifica se dentro da peça não tem nenhum tipo de trinca, tá? Esse é um dos processos. Mas, depois que você produziu a peça, você tem aquela peça que vai para o seu consumidor final, certo? Como que você garante que essa peça não tem nenhum tipo de problema? São os ensaios não destrutivos. Eu trouxe para vocês aqui três ensaios que, com esses três, vocês conseguiriam resolver 90% do, dos problemas de análise de trinca, de análise de fratura, de bolha que você poderia ter no seu material, tá? Que é o líquido penetrante, a partícula magnética e o ensaio de ultrassom. E aqui está em ordem crescente de complexidade e custo, tá? Então, bora lá. O que que é o ensaio de líquido penetrante, tá? Ele é um ensaio não destrutivo, tá? Então, você vai fazer ele na sua peça. E aí você faz a análise na peça e depois você limpou, a peça tá nova, tá? Não é igual, por exemplo, um ensaio de impacto, que você fez um ensaio nela, aquela peça você joga fora. Então, ele é baseado no sistema de capilaridade das peças, tá? Na questão da capilaridade das trincas. Isso aqui, para vocês verem, isso aqui é uma flange. Eles fizeram um ensaio. E vocês estão vendo aqui, ó. Vou pegar minha canetinha aqui. Vocês estão vendo esses veios rosa aqui, ó? Tô desenhando aqui para vocês verem. Isso aqui tudo é trinca, tá? Só que o que que acontece? Essa tinta branca é como se ela fosse um gesso. Então, quando eu aplico ela, o líquido penetrante que eu apliquei, ele aflora e aumenta o tamanho da trinca, tá? Então, a trinca não é desse tamanho. A trinca geralmente é tão pequena que você não consegue enxergar. Aí, quando você passa o líquido penetrante, ela fica visível. No caso dessa peça aqui, ela está condenada, tá? Então, essa peça aqui, você pega e é descarte, é uma nova. Para que que o pessoal utiliza líquido penetrante? Tá? Passar para o próximo slide. Para que que o pessoal aplica o líquido penetrante? Utiliza muito na aeronáutica, tá? Então, trem de pouso de avião, hélice de avião, todas as peças, virabrequim, pistão. Então, todas as peças que sofrem um esforço muito grande e que você quer verificar se ela tem algum tipo de trinca, o pessoal utiliza o líquido penetrante, tá? Quais que são as vantagens dele, do líquido penetrante, tá? Ele é simples de ser usado, principalmente em campo. Então, você não precisa de um maquinário muito grande. Você vai precisar de 3 latas de spray que dá para carregar na mochila, tá? Então, se você tiver que fazer uma análise num lugar, se tiver que andar muito, você joga um spray na mochila e vai, tá? Então, a primeira coisa é a questão de ser simples e barato, tá? Não é um ensaio muito caro. Então, questão de R$ 150, vocês conseguem comprar os 3 sprays aí e fazer a análise de fratura, de microtrinca, tá? Ele é aplicável em uma ampla variedade de materiais, não só em metais, mas cerâmicas, plásticos, tá? Vidros, madeira. Então, às vezes, quer saber se tem uma trinca, mas madeira não funciona tão bem, mas detecta também, tá? E aí, ela detecta descontinuidades muito pequenas, na casa de micrômetros. Então, coisa muito pequena, às vezes não é possível ver a olho nu, com um ensaio de líquido penetrante você consegue ver. E isso é muito bom, porque você sabe que aquela peça tem um determinado tamanho de fratura, então você sabe que daqui tanto tempo aquilo ali pode quebrar, entendeu? Tem, principalmente para aviação, eles fazem o estudo de trincas, e aí, por exemplo, aparece uma trinca de 1 centímetro. Existem tabelas já, então eles já têm catalogado, ó, essa peça eu consigo voar usando ela até essa trinca aqui e ficar de 5 centímetros. Se chegou em 4,5, a gente já descarta a peça, entendeu? Então tem peças que suportam trabalhar um pouco mais. E aí o pessoal vai monitorando isso. Ah, não, agora chegou na vida útil, agora acabou a peça, a vida da peça, entendeu?
Qual que é o Oi, Júlio. problema dele? Qual que é as limitações, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não, Sérgio, Opa! esses ensaios aí, que tu diz que ele é prático e tal, mas todo ele que tu faz ali, tu consegue ver esse resultado a olho nu assim ou precisa de algum tipo de aparelho? Não, descontinuidade do tamanho de micrômetro, você consegue enxergar a olho nu. Essa é a Aham. vantagem dele, tá? Ah, show. Então vamos lá. Limitações. Primeiro problema é você só consegue detectar trincas na superfície, tá? Você não consegue detectar trincas internas. O que que acontece? 90% das trincas, quando acontece por fadiga, ela é de fora para dentro. Ela não, muito difícil crescer uma trinca de dentro para fora, tá? Por conta da característica das forças. Então, a maioria dos problemas você vai conseguir pegar na superfície, tá? Tanto é que se vocês observarem todos aqueles outros tratamentos, igual, por exemplo, polimento e tratamento superficial de nitratação, por exemplo, que aumenta a vida útil da peça, é por conta que a superfície, que é onde começam as trincas, ela fica mais resistente a sofrer uma trinca. E aí, quando aumenta essa resistência, você aumenta a vida útil da peça, entendeu? Porque a trinca começa de fora para dentro. Na maioria dos casos, tá? Quando que a trinca aparece de dentro para fora? Em processos de conformação, por exemplo, forjamento, tá? Você tem trincas que aparecem de dentro para fora. Em processos de trefilação, por exemplo, também, tá? Ou de laminação, pode acontecer também, tá? Então, quando você tem outros, por exemplo, usinagem, geralmente é trinca de fora para dentro, tá? Muito difícil acontecer uma de dentro para fora. Outra limitação, a superfície tem que estar limpa e tem que estar seca, tá? Qual que é o problema disso? Dependendo do tipo de máquina, ou então tipo do lugar, do ambiente que você for tentar aplicar, não vai funcionar. Por exemplo, de bar d'água, certo? Não vai funcionar. Já outros tipos de ensaio você consegue fazer submerso, por exemplo. Mas para o mundo das armas de fogo, isso aí não é um limitante muito grande, tá? Questão do equipamento estar limpo e seco. Então, antes de você aplicar, fazer o ensaio, você tem que limpar o armamento. Então, por exemplo, você vai fazer um ensaio num ferrolho, por exemplo, certo? Você tem que limpar ele, deixa desengraxar ele inteirinho, para depois fazer a análise, fazer o ensaio. Não dá para trabalhar com ele sujo, tá? Tanto é que, igual, por exemplo, na fábrica, quando a gente recebe uma arma de garantia, por exemplo, então eu tenho que fazer uma análise do meu armamento. Primeiro a gente analisa como que o armamento chegou, certo? E depois o próximo passo é fazer a limpeza geral do equipamento, tá? Então, por exemplo, o cara mandou o equipamento lá, pediu pra gente revisar, a arma tá toda suja, toda emporcalhada. A gente vai analisar, ver que tipo de sujeira que é, analisar o que que é aquilo ali. Não, beleza, agora limpeza total, entendeu? Então, até para vocês que porventura venham a ser armeiros, primeiro, vou mexer na arma, faz uma análise nela, desmunicia, tal, toda essa parte, mas vamos começar a fazer a análise. Faz a análise do tipo de sujeira, que aconteceu ali, porque dependendo até do tipo de sujeira, é o jeito que você vai limpar ela ou o tipo de tratamento que você vai dar. Próximo passo, limpeza total da arma, para depois analisar o mecanismo, entendeu? A arma você não trabalha com, tipo assim, para manutenção você não trabalha com arma suja, tá? A primeira coisa é limpar o armamento por completo e depois começar a fazer a análise mecânica dela, tá? E não é eficaz em materiais porosos, porque se o líquido penetrante ele entra dentro das fissuras, né? Se o material é poroso, se você aplicar, ele vai te dar um falso positivo. Então, não dá para poder aplicar em materiais porosos, beleza? Como que funciona como que você faz o ensaio de líquido penetrante, tá? São esses três sprays aqui, essas três latas, tá? Onde que vocês compram? É ferragista, só que tem que ser maior, tá? Igual, por exemplo, em Goiânia tem duas ferragistas que eu sei que vende esse material, tá?